Meus amigos, estamos aqui novamente com o programa Mercado e Ação, hoje recebendo Adão Oliveira, presidente do Sulpetro, Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, e também o advogado especializado em administração, Dr. Tiago Simon, que também vai nos trazer muito boas informações sobre redes de cooperação e a proposta de como isso pode ser modificado e corrigido. Estamos retornando agora com nossa segunda edição do programa Mercado e Ação. E hoje nós temos aqui conosco Adão Oliveira, presidente do Sulpetro, Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do Rio Grande do Sul. E a primeira curiosidade que sempre vem, Adão, se me permite, é por que não o sindicato, não o Sulpetro, mas um sindicato não pode falar de preço? É a pergunta que todos os jornalistas fazem. Por que não se fala de preço? Bem, até 1976, o preço dos combustíveis a varejo era controlado pelo governo federal. A partir de 2 de abril de 1996, sim, eu falei em 77, acho que era 96, os preços foram liberados para as distribuidoras e para o varejo. E na mesma resolução que houve essa liberação, cabe às distribuidoras administrar seus preços no atacado e o revendedor administrar seus preços no varejo, mas somente o revendedor. E os sindicatos ficaram proibidos de sugerir preços, controlar preços ou monitorar preços, porque o sindicato é considerado, principalmente pelo CAD, um líder da categoria. Ou seja, capaz de influenciar. Um dirigente sindical é considerado líder da categoria, e se ele monitorar, ou controlar, ou sugerir preço, ele vai influenciar os revendedores cada um deles tem que administrar o seu preço no varejo. Independente de opinião de um, de outro, de olhar o preço que o outro está praticando. Então, por isso, cada revendedor é responsável pela administração do preço nas bombas ou no varejo. Bom, presidente Adão, dentro dessa consideração, quando um dirigente sindical se manifesta a respeito de um preço, ele pode ser entendido por aqueles que seguem o seu líder, porque na verdade ele é eleito, ele é uma liderança, poderiam seguir no intuito, no sentido de ter aquele preço referenciado como uma baliza, ou seja, como um referencial. Se o presidente do sindicato fala um preço, significa que eu devo seguir. É essa a interpretação legal? É essa a interpretação que principalmente o CAD faz, que no momento que um líder sindical ele fala em preço e admite um percentual, um aumento, ou se o preço está muito baixo, deveria subir, automaticamente a categoria que ele lidera, ele segue aquele conselho do dirigente máximo. E isso é considerado, no CAD, o chefe do cartel, a liderança. Então, por isso, ele não pode sugerir preço e não pode manifestar de maneira nenhuma. Por isso, o preço é livre para a categoria. Existe algum sindicato, alguma associação que não atendeu a esse preconceito e esteja numa situação mais delicada nesse momento, esteja sofrendo algum tipo de processo? Existe, e muitos dirigentes sindical que não leva a sério ou vacila com a pressão dos revendedores e fala sobre preço e sugere preço ou
comenta que o preço no varejo está baixo, que deve de subir, ou também baixar, que deve estar muito alto, esse está sendo processado em diversos sindicatos, dirigentes sindicais, está sendo processado. De vários segmentos, não só de combustível. Né? De vários segmentos, mas principalmente no nosso, que eu tenho acompanhado mais aí, está sendo processado por formação de cartel. Adão, vamos explicar um pouquinho para o nosso consumidor. Às vezes essa informação não chega. A gasolina, ela é feita, a gasolina que é vendida ao consumidor, ela é uma mistura de uma gasolina pura, fabricada na refinaria, com etanol anidro, antigo álcool. Como é que se processa essa mistura? Em que bases elas são? Só para concluir a pergunta, e como esses dois componentes podem afetar o preço? Não vamos falar do preço, e sim como afeta o preço. Bem, a distribuidora, ela retira na refinaria a gasolina tipo A, que é a gasolina pura. E ela é responsável por adicionar o álcool anidro, 25% de álcool anidro, que tem um outro preço. Então, aí tem 75% de gasolina pura e 25% de álcool anidro. E aí ela faz a formação, a composição do preço da gasolina tipo C. Então, se o álcool estiver, como sempre, está um pouco abaixo, agora ele quase que está equivalente ao preço da gasolina. Álcool é um produto agrícola, tem entre safra. Exato, ele sobe, tem uma variação muito grande. Agora nós estamos passando para a safra. Na primeira quinzena de abril até a primeira quinzena de outubro, ele está na safra. Então a produção aumenta e a tendência é baixar. Tendência de queda no preço. De queda no preço, e isso vai afetar a composição da gasolina tipo C. Então, por isso mas não vem ocorrendo isso, a gente tem notado, porque o álcool está um preço bastante elevado e a produção foi reduzida, porque houve um desincentivo do governo para as usinas, e tem eu tive olhando esses dias, 180 usinas já que foram à falência e que estão fechando. Então, aquelas que ficaram no mercado, a produção baixou muito e a tendência é levantar o preço ou continuar com o mesmo preço da entre-safra. Essa política de desincentivo do governo em relação ao etanol está associado ao subsídio que está sendo dado ao preço da gasolina? Explico. A gasolina, ela tem um preço, é uma commodity, tem um preço internacional, e para que o etanol seja vantajoso ao consumidor, o etanol tem que valer 70% do preço do litro da gasolina, uma questão de eficiência energética. Se a gasolina foi reduzida artificialmente, ou por subsídio, o etanol não recebe esse subsídio também. Então ele fica num patamar de desigualdade. Ele fica custando mais caro que 70% do preço da gasolina. Isso funcionou como um desincentivo à produção de etanol, ao desenvolvimento de lavouras? Exato. De 8 a 10 anos para cá, os fabricantes começaram a fabricar o carro flex. E como há tempos atrás era vantajoso porque o etanol estava menos de 70%, toda essa frota que saiu de lá para cá abastecia com o etanol, aliás, com etanol. E agora, com esse problema do pouco volume, do pouco produção do etanol, o preço subiu e ultrapassou 70% do preço da gasolina. O que aconteceu? Toda essa frota que vinha abastecendo com etanol migraram para a gasolina, e aí faltou gasolina no mercado. O que o governo fez? Teve que importar, está importando na média de 20% a 25%
da gasolina para poder abastecer o mercado, e isso fez com que lá fora ele está pagando um preço superior ao preço que está vendendo aqui para doméstico, preço doméstico. Consta que o preço da gasolina no mercado internacional está cerca de 10% a 15% superior ao preço, praticado aqui dentro. Isso é um déficit bem interessante, né, na nossa Petrobras. Mas a perspectiva do etanol voltar a ter um preço competitivo, ou seja, as lavouras receberem incentivo, passarem a ter novamente alta produtividade, aumento de áreas a serem plantadas, isso é um período que leva, não é estralando o dedo que acontece, isso leva algum tempo. Isso vai depender do governo voltar com o incentivo que ele estava dando, senão a tendência é cada vez desaparecer mais usinas do mercado, porque tem um lote de usinas já indo para a falência e essas tendem a desaparecer do mercado. E aí o preço do etanol vai cada vez subir mais e vai faltar, provavelmente, se continuar assim, falte etanol no mercado. Presidente Adão, é um prazer receber, o programa está sempre de portas abertas, esse assunto ele é bastante interessante e sempre é bom ter um especialista no setor. E para mim foi um privilégio me dar essa oportunidade da gente fazer alguns esclarecimentos ao consumidor que consome tanto o etanol como o álcool hidratado, como consome também a gasolina. E ele sempre tem essa dúvida no mercado, por que a gasolina está mais caro do que deveria estar, mas o etanol está quase equilibrando com a gasolina. E esse é o motivo do desincentivo do governo para as usinas. Voltamos em seguida.